Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entra em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar,
mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Louvado seja Deus. 545. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Louvado seja o nome do Senhor. Convido a todos para ficarmos de pé, para fazermos a leitura da palavra com o nosso co-pastor, nosso irmão Luiz. Louvado e engrandecido seja Deus. Somos agradecidos a Deus por esta oportunidade de chegarmos a primeira vez esse ano, apesar de atrasados. É uma justificativa ou uma meia desculpa, que foi na verdade, não é bem desculpa, é justificativa mesmo. Foram as chuvas que, apesar de a máquina já ter passado, mas ainda tem uns cantos aí um pouco difícil, que não foi fácil antes chegarmos, não dava. Mas graças a Deus por termos chegado hoje, depois de mais de 100 dias que não vínhamos aqui. Vamos ler na Bíblia Sagrada, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Glória seja dada ao nome do Senhor. Versículo 3 e 4. Primeira carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, capítulo 15, versos 3 e 4. Que diz a Escritura, ou está escrito assim: porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado,
e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 15, versos 3 e 4. Porque, primeiramente vos entreguei o que também recebi, disse o apóstolo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos, neste momento, agradecer a Deus em oração por termos chegado, por estarmos aqui, e pedindo a Deus que continue abençoando a todos que hão de ouvir, dando a compreensão da palavra. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, bendito, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, Senhor, para sim, ó Pai, louvar o teu nome, Senhor, e também falar da tua palavra, procurar, Senhor, explicar na tua palavra esse plano maravilhoso da salvação que o Senhor efetuou em Cristo Jesus. Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui em nome de Jesus. Amém. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão José Pinheiro, uma oportunidade. Graças a Deus. Eu saúdo aos irmãos, a esta comunidade que nos escuta neste momento. É motivo de satisfação me encontrar hoje aqui com os irmãos. E é Deus que faz tudo isso. A gente sai de Bento Fernandes, como nós saímos, andando bem 40 minutos, porque não existe mais estrada. E, apesar de tudo, nós estamos aqui. Eu creio que Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e que criou a terra, nos tem enviado aqui para levar a nossa palavra, para que as pessoas aqui possam ouvi-las. Eu quero ler aqui o Salmo, que costumo sempre fazer esta leitura, que é o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz
dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti, por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Agradeço esta oportunidade, em nome de Jesus. Com muita satisfação me encontro nesta noite aqui com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão Walter também louvando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer a toda essa comunidade que Deus nos mostra o que Ele nos deu, esse fôlego de vida. A gente também louve o nome do Senhor, né? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para a frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu entendi que não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar não vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou predeus, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que seus objetivos se tornem sempre em nada. Procure entender que a força e o poder estão nas mãos de Jeová. Deixa desse sofrimento a partir deste momento. Deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar não vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Disse o Senhor Jesus: sem mim nada poderá fazer. Então foi com Ele que eu alcancei essa grande vitória, para estar aqui servindo com alegria e entregando de graça o que nós recebemos de graça, que é a palavra de Deus. Amém. Louvado seja Deus. A nossa irmã Maria José também com a oportunidade. Salve a todos na paz do Senhor. Eu vou apenas ler o Salmo, alguns versículos do Salmo 98, que ele diz: Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra virão a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Louvem-no com cântico de alegria e ao som da música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som da canção, com cornetas e ao som de trombeta. Exultai diante do Senhor, o Rei.
ressoem o amor e tudo, ressoem o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e o seu povo com retidão. Amém? Agradeço a Deus a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão Luiz também cantando um hino de louvor ao Senhor. Glória a Jesus. Vamos louvar ao nosso Deus com um hino de nossa harpa, da nossa harpa cristã. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O hino 465 conta a história da nossa redenção, isto é, da nossa salvação. Glória a Jesus. Pois ele relata da prisão de Jesus até a ressurreição, e como diz o hino 465, e como diz o hino, ele sofreu por mim, ele sofreu por ti, ele sofreu por cada um de nós, ele sofreu por todos. E esse hino retrata muito bem essa história da prisão à ressurreição. Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isto a mim empolgou. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, foi coroado de espinhos também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou, e nela por mim expirando, os meus vis pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança a seu lado furou. Na esponja lhe deram vinagre, e ele por mim o tragou. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois José de Arimateia e outros discípulos também puseram-no em um sepulcro, e os guardas vigiavam bem.
enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar. E Deus fez então um milagre, fazendo dos mortos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiavam quando um anjo veio do céu, e a pedra que estava na porta com grande poder removeu. Depressa os laços caíram, o plano de Deus e a luz e a vida resplendem. E isto foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão Walter nos traz uma palavra também nesta noite. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Que Ele seja adorado hoje, amanhã e sempre por todo aquele que venha crer no Filho de Deus. Você que tem a sua Bíblia em casa, Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9 em diante. Capítulo 9 de Mateus, verso 9, que diz: E Jesus, passando adiante dali, viu sentado na alfândega um homem chamado Mateus. Disse-lhe: Segue-me. E ele levantou, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médico os sãos, os que se dizem bom, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus. Cristo, mostrando na casa deste homem, sem acepção de pessoas, que o prazer dele é chamar o homem ao arrependimento, entregar a sua vida como este homem
chamado Mateus. Este homem teve esse privilégio, essa oportunidade de ter esse encontro com o Filho de Deus, o Salvador, que ele não veio, como diz aqui, buscar os sãos, mas sim os doentes. E essa doença é o pecado. E no 13, quando ele diz: e porém, aprendei o que significa misericórdia, quero, não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É esse o desejo do Senhor Jesus Cristo, é de salvar todo aquele que reconhece que é pecador, todo aquele que precisa do médico para ser são, para ser curado desse pecado, desse vírus que tem destruído muita gente neste mundo, que é o pecado. E o que ele mostra é o homem se arrepender, é o homem se render, na verdade, reconhecendo como pecador, como este homem, quando ele disse: segue-me, ele levantou e o seguiu. E quantas pessoas estão precisando se levantar, ter força em suas pernas e clamar ao Senhor com seus lábios em arrependimento para entregar a vossa vida. Um homem que a gente vê que não deu trabalho, com certeza já ouvia falar do Senhor Jesus, o Cristo que andava neste mundo fazendo grandes coisas, grandes milagres, grandes benefícios para as pessoas. E aí nos mostra que quando ele diz que veio chamar os pecadores ao arrependimento, nesta noite ele continua chamando novamente cada um que compreenda a sua escritura, que entenda o que Deus quer de você. É através do seu Filho, Jesus, que nesta noite Ele quer vos perdoar, Ele quer vos salvar. Para isto, você crendo, como diz a Escritura, com certeza você terá força como este homem que levantou-se e o seguiu. Quantos convites o ser humano tem recebido para se envolver em outras coisas, mas quando Cristo Ele te chama neste momento para o seguir, você ainda não teve força para levantar e caminhar segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. É isto que Ele quer fazer, como fez na vida deste homem. Segue-me. E você ao ouvir, e você crendo, você chegará lá. Porque no capítulo 4 de Atos, verso 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvo. É só Ele, Cristo Jesus. Não há outro nome para que você continue procurando, continue buscando, sem acertar. É o Filho de Deus, é o único que veio para nos salvar, resgatar desse mundo de pecado que cada vez mais se contamina. No verso 3 de Atos, capítulo 3, verso 19, falando de arrependimento, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados. E vem assim o tempo do refrigério, pela presença do Senhor em vossa vida, se creres e se receberes Ele como teu Salvador, se arrependendo dos vossos pecados, para que Ele venha apagar. Às vezes a gente esquecemos do que nós praticamos no dia a dia.
há um fardo pesado, há uma carga pesada. Mas quando ele mostra aqui que está pronto para perdoar, é porque ele é o único que pode perdoar, é o único que pode salvar, é Jesus Cristo. Estes homens, servos do Senhor, apóstolos, que andaram no mundo pregando e orando, sempre em vossas pregações é falando do arrependimento, para que todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor venham sentir em seu coração esse desejo de arrependimento, reconhecer que é pecador, reconhecer que só Cristo pode apagar os nossos pecados. Para isto, ao ouvir a palavra do Senhor, mais uma vez nesta noite, e você crendo, você sentirá a diferença em vossas vidas. Porque nós somos nós que estamos aqui com o poder de dizer para você, segue-me, de dizer para você, arrependa-se. É Cristo Jesus que falou com este homem chamado Mateus, segue-me, e ele o seguiu. Sem acepção de pessoas, sem diferença. O amor de Deus, como nós costumamos a falar, que Ele amou o mundo de uma tal maneira. Então Ele não amou só a nós, não amou só a mim, mas amou também você que está ouvindo nesta noite a palavra de Deus. Para que você, ao ouvir, como a Bíblia diz, venha adquirir fé. Porque a fé vem pelo ouvir esta palavra. Louvado seja Deus. Se você nesta noite, mais uma vez, ouvindo essa palavra, e entendendo, com certeza, Deus fará uma grande obra em vossas vidas. Com o coração sem crer, Luiz, para a justiça é... Romanos 10, verso 9 e 10. Louvado seja Deus. Só Ele é quem pode todas as coisas. É 9 e 10 ali. 10 e 9, desculpa, gente. É porque eu só inverti. É 10, verso 9 e 10. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. É tantas maravilhas na Bíblia que a gente fica a procurar Glória a Deus. algo especial para que você possa escutar, deixar descer em vossos corações, para que fique guardado e que dessa semente cresça uma árvore e que seja uma boa árvore. Louvado seja Deus. Que diz assim no capítulo 10 de Romanos, verso 9: a saber se com a tua boca confessares, mais uma vez falando em confissão, de você confessar não ao homem, mas sim a Deus, os vossos pecados, confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa palavra salvação, muitos ainda não compreenderam, não receberam, não entenderam a alegria que o Senhor quer dar, esse gozo, esse sentimento forte no coração, essa alegria de ser salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz aqui, ó, se creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, você crendo que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, você será uma pessoa salva na sua pessoa. Visto que com o coração se crê, é de coração que você crê, para a justiça, para a verdade, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o confessar é você confessar os vossos pecados ao Senhor Jesus Cristo. É você, na verdade, entregar totalmente ao Senhor, de todo o seu coração,
e todo o seu entendimento. Louvado seja Deus. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Você jamais crendo será confundido, jamais ficará embaraçado. Você o seguirá como Mateus o seguiu. Segue-me, e ele seguiu. Louvado seja Deus. Então você escute bem a palavra do Senhor, para que você possa entender o que significa ser crente. É crer como diz a Escritura. Como no verso 9, nós lemos agora há pouco: a saber se com a tua boca confessares. Mas não é o homem, não é nós, é ao Senhor Jesus. E em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos. E no final ele diz: serás salvo. Então a salvação não é invenção do homem, não é historinha do homem, mas é vinda do alto, é de Deus, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem grandes coisas em sua palavra, para que possamos em casa ler, para que possamos compreender qual é a vontade de Deus na minha e na sua vida. E mais uma vez, Deus está te dando a oportunidade de você entender que Cristo, Ele veio realmente para nos salvar. Você crendo, como diz a Escritura, será uma pessoa salva na pessoa do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Diz aqui no capítulo 2 de Efésios, em verso 8, que diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então tudo vem de Deus, porque pela graça que somos salvos. Não somos realmente merecedor, mas ao entender, a crer e ao seguir, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu. Aleluia. Por meio da fé, por meio de vossa fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é dom de Deus. Receba esse Deus maravilhoso que vos amou, que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas sim tenha a vida eterna. Essa vida eterna é para sempre. Você saber que, ao confessar os vossos pecados, e saber que o Senhor quer apagar, e saber que o Senhor quer preparar e levar para o céu, para a eternidade, é maravilhoso. Mas Ele mostra em sua palavra que você tem que realmente crer com o coração para a justiça. Louvado seja Deus. Então receba este dom de Deus, a salvação. Não vem das obras para que ninguém se englorie. Não é pelo que a gente faz, mas é porque é o dom de Deus. É a obra de Deus em nossas vidas. Quantas pessoas se admiram de pessoas que viveram no passado no lamaçal e que hoje se encontra diferente. É porque Cristo faz isso. Pega o pior pecador deste mundo e transforma numa vida santa, separada do pecado. Que nesta noite você venha cada vez mais compreender o que Deus quer falar mais e mais, tanto aqui, como na televisão, como no trabalho, aonde você for, Deus tem usado alguém para transmitir esta palavra. Palavra de mudança, palavra fiel, porque Deus permanece sendo fiel para com todo aquele que nele crê e nele confia. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. Só Ele, nesta noite, é quem continua te convidando para que você venha fazer parte desta caminhada, para que você venha fazer parte desse céu
que nos aguarda, nessa casa que o Senhor preparou para vir nos buscar e vivermos eternamente com Ele, para que sairmos dessa condenação. Através do pecado, o homem fica debaixo da condenação, mas através de Cristo, ele sai e ele fica debaixo das mãos do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é quem pode nos firmar. E quando o apóstolo fala em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, é porque nenhuma condenação há para aqueles que se entregaram, para aqueles que chegaram ao Senhor, porque Ele quer vos salvar nessa noite, tirar o homem da condenação, resgatar o homem dessa escuridão, dessas trevas que é o pecado. Cristo cada vez mais se aproxima com os sinais acontecendo nesse mundo, aumentando o crime, aumentando coisas horríveis, tremor de terras, maremotos e outras coisas mais. O Brasil se encontra em coisas horríveis que nós vimos na televisão, nos admiramos, mas temos que realmente entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas sim o Espírito, é porque ele já pagou o pecado daquele que realmente se arrependeu, que realmente entregou a vossa vida. Então nesta noite receba esta oportunidade cada vez mais, que o Senhor Jesus Cristo, Ele está pronto para perdoar os nossos pecados, para pagar tudo e te dar uma nova vida. Que Deus os abençoe e que você venha escutar mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Livres do pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar o seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus.
Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olhai só para Jesus, né? Como está escrito na estrofe. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Só Jesus que pode livrar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu passo o trabalho para o nosso co-pastor, nosso irmão Luiz. Graças a Deus por tudo, amados irmãos, por estarmos aqui, graças a Deus, fazendo assim. E queridos ouvintes, nós já temos aqui cantado esses hinos para louvar e bendizer ao nosso Deus. Nesta noite, agradecidos a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. E conforme já ouvimos de cada um de nós que por aqui tem passado, trazendo o seu hino, bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para louvar a Deus, falar também da maneira que lhe convém neste momento. Então vamos dar continuidade em mais uma reflexão da palavra, desde a primeira leitura que foi feita nesta noite, onde lemos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, os versículos 3 e 4, que está escrito na Bíblia Sagrada. E se você percebe, e claro que percebe, nós ao falar, sempre estamos assim, citando livros, capítulos, versículos, isto é, para mostrar do que estamos falando, para que você venha conferir. Então, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, capítulo 15, 3 e 4 está escrito: porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Analisando um pouco essa frase do apóstolo Paulo, queridos ouvintes, quem era o apóstolo Paulo? Quem foi? Sem sombra de dúvida, depois de Jesus Cristo, o maior ensinador do Novo Testamento e, sem sombra de dúvida, um dos maiores homens de toda a Bíblia Sagrada. Bom, e a pregação dele não era uma pregação complicada. O apóstolo era aquele homem, foi o grande missionário. E, enfim. Mas o que me chama a atenção é que ele não tinha uma palavra complicada, sendo ele quem era, sendo ele quem foi. Nós estamos tratando do apóstolo Paulo. Aí o que é que ele diz para aquela igreja e concernente a nós também? Porque primeiramente vos entreguei o que recebi. E aí ele diz que Cristo morreu por nossos pecados.
Já ouvi que podemos chamar de grandes ensinadores bíblicos dizer que aqui está o centro do Evangelho. Jesus na cruz do Calvário, morrendo por nós pecadores. Essa é a mensagem da igreja primitiva, diz os grandes ensinadores, na qual eu também creio. Qual é a mensagem? Cristo morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. Isto, ele diz, baseado em quê? Quando diz, segundo as Escrituras, é conforme ou com base nas Escrituras. Então, que coisa maravilhosa, que palavra, que mensagem é essa, queridos? E nós viemos para mais uma vez estar falando dela, que Cristo morreu pelo meu e pelo seu, em sendo assim, pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. E ele diz no verso 4, que foi sepultado Jesus, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e outra vez ele se apoia nas Escrituras e diz, segundo ou conforme as Escrituras. Então tem dois pontos, e os principais pontos para a minha e para a sua salvação: a morte de Cristo na cruz do Calvário e a ressurreição ao terceiro dia. Glória a Jesus. Para isso ele veio. E os evangelhos, como por exemplo nós vamos ler agora em Lucas capítulo 19, o evangelho afirma, reafirma, confirma essa mensagem, essa crença de Paulo, ou do apóstolo Paulo. Quando nós dizemos o evangelho confirma, porque nós vamos ler, por exemplo, em Lucas capítulo 19, um fato, uma história, onde o próprio Jesus em pessoa exercitou isso. Exercitou o quê? A salvação. Porque como é que Paulo escreveu, nos ensinou e nós estamos lendo? Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi. E o que foi que ele recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados. Quem foi que morreu pelos nossos pecados? Alguns dos apóstolos? Não. Algum outro personagem da Bíblia? Não. Por isso que o apóstolo Pedro, falando, e está registrado no livro de Atos, ele diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens, ou entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Só tem Jesus. Só Jesus. E aí dizemos, segundo as Escrituras. Nós, eu, você, todo e qualquer pecador, pode ser salvo? Pode. Mas o único meio, Jesus. Não tem outro. Segundo a Bíblia Sagrada. Agora, segundo outros ensinamentos, aí fica à vontade. Mas, segundo as Escrituras, só Jesus pode nos salvar. Amém? Então nós falamos e citamos um fato que nós vamos ler no Evangelho que confirma essa verdade. Se nós só lêssemos esse verso, já estava bom. Mas vamos ver o que aconteceu, conforme está escrito nas Escrituras, no Evangelho. Por isso que a gente está sempre dizendo, Lucas, como por exemplo agora, 19. Vamos ver. Diz a palavra o seguinte, porque o Filho do Homem, olha, e esse Filho do Homem é Jesus aqui no texto, veio fazer o quê? Veio buscar e salvar. Que coisa linda, olha o que a Bíblia nos ensina. Por isso que a gente está sempre, mais uma vez eu digo, citando a referência bíblica. Porque o Filho do Homem veio, Jesus veio buscar e salvar. É assim que está escrito. Pode conferir na sua Bíblia. O quê? O que se havia perdido. Aí a história começa
em Lucas 19, a partir do primeiro versículo, diz a palavra, diz a escritura, ou está escrito. O que é que está escrito? Ó, tendo Jesus, olha como começa, que coisa linda é esse capítulo. Já começa a segunda palavra, Jesus. Tendo Jesus. Porque é só ele, queridos ouvintes. Não tem outro meio. Glória a Jesus. Tendo Jesus. Jesus. Feito o quê? Entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Ou seja, a maioria das versões vai dizer, ia passando. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, ou ia atravessando a cidade. Versículo 2. Havia ali, em Jericó, morava ali, existia ali, um homem chamado Zaqueu. Eu peço a sua atenção não para mim, mas para essa palavra, para essa narrativa sagrada. Lembra? Porque disse Paulo, vos entreguei o que primeiramente recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Então vamos. Havia ali, versículo 2, um homem ali aonde? Em Jericó, chamado Zaqueu, o qual era, aí a Bíblia vai mostrar quem ele era, um chefe de publicanos, e era rico. Guarde isso, chefe de publicano. Daqui a pouco a gente vai ver quem eram esse tipo de gente. Publicano. Bom, diz mais, versículo 3, este, no caso, Zaqueu, procurava ver quem era Jesus, e não podia. Lembra? Jesus ia passando, atravessando a cidade. E Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Aí a narrativa diz, e não podia. Por que ele não podia? Por causa da multidão que estava perto de Jesus. E por causa da multidão, e ele tinha um problema, ele era um homem baixinho. Porque ele era de pequena estatura, ou seja, ele não tinha altura, né, grande, ele era um homem pequeno, pequena estatura. Eis aí, Jesus, no meio do povo, os outros homens, as outras pessoas mais altas que Zaqueu, ele não poderia ver. Aí o que é que ele faz? Diz o verso 4. Então ele tomou uma posição, ele tomou uma atitude e diz o verso 4, que este Zaqueu, correndo adiante, isto é, você sabe que uma multidão dessa forma, que tem uma pessoa que atrai a multidão, tem um atrativo e é uma outra pessoa, no caso aqui Jesus, e mal comparando, por exemplo, quando um político, né, era muito, hoje ainda tem também, né, ele vai passando, ele atrai muita gente, já se torna 200, 300, 400 pessoas, já é muita gente. Então muita gente não anda rápido, né? Anda devagar. Por isso Zaqueu corre adiante da multidão, e aí ele ganha tempo. E o que é que ele faz? Diz o verso 4. E correndo adiante, subiu a um sicômoro. A grande maioria das versões vai dizer a uma figueira. Figueira brava, sicômoro, ou seja, são sinônimos, certo? Então diz o texto, e ficou ali, e ficou a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Digamos, era como que fosse só essa rua, tinha uma rua, um caminho, e Zaqueu, conhecendo a cidade, uma vez que ele morava ali, ele sabendo que a multidão ia naquela direção, então ele disse, tem a árvore, vou correr já lá, e subiu na árvore. Usando aqui uma linguagem nossa, ele se atrepou na árvore, e ficou lá num galho, e aí ele disse, ele vai passar aqui, daqui eu vejo ele. Querido, prestando atenção ao texto, o texto está só dizendo que Zaqueu queria só ver Jesus. Por isso que muitas vezes eu digo, o que o homem nem pede, Jesus dá, porque é o que acontece com Zaqueu também, como aconteceu com tantos outros. O camarada dizia,
O camarada chegava para Jesus doente, com uma dor, seja um alejo ou qualquer outra dor, que tem nos evangelhos vários exemplos. Aí Jesus, primeira coisa que dizia, você está perdoado. E depois dizia, fique curado. Ele ia só para a cura física. Pode prestar atenção, lendo com cuidado nos evangelhos, que está em vários exemplos disso. As pessoas iam com uma doença física. A mulher do fluxo de sangue, ela botou no coração não para ser salva. Não é isso que diz o texto. Diz que ela botou no coração o seguinte. Depois de 12 anos de sofrimento, estou aqui num parênteses, volto já para o texto, irmão, segura o texto. A mulher do fluxo de sangue está narrada principalmente em Marcos 5, mas não saia daí. Ela botou no coração tocar na vestimenta de Jesus para ficar curada do fluxo de sangue. Mas aí Jesus disse, a tua fé te salvou, seja curada do seu mal. Jesus sempre priorizou curar a alma, isto é, salvar antes. É o que a gente aprende com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas. Então, queridos, no caso de Zaqueu, voltando para o verso 4, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. O que o texto está dizendo? Que Zaqueu queria ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Mas isso era o que Zaqueu queria apenas ver. Porque, no caso, Jesus tinha que passar com a multidão embaixo daquela árvore. Havia de passar por ali. Aí segue o texto, versículo 4. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, aí é Jesus que olha para cima. Que coisa tremenda. E disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Lembra? O verso 4 deixa muito claro. Zaqueu estava só, e os versos anteriores, Zaqueu queria só ver Jesus, só ver. Só ver Jesus. E ele está lá na árvore, em um galho da árvore, vendo Jesus de verdade já. E para surpresa de Zaqueu, Jesus fala com ele e diz, Zaqueu, desce daí, que me convém, ou seja, hoje eu vou para a sua casa. Imagina. Glória a Deus. Como Jesus é maravilhoso. Lembra, irmão? Estava falando e refletindo. Zaqueu queria só ver, irmão. Aí agora ele ouve do próprio Jesus dizendo, Zaqueu, eu vou para a tua casa agora. Convém que eu vá para a sua casa. Glória a Jesus. E diz o verso 6, e ele desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Algumas versões vai dizer, o recebeu gostoso. Irmã Maria, melhor a senhora sair daí, afastar ali depois de Gilmar, que tem menos. Borboleta faz isso na época de verão, no meio do tempo, né? Quando chove, melhor dizendo. Queridos, retomando, e desceu, pois, a toda pressa e recebeu a Jesus com alegria. O homem que queria apenas ver Jesus, a ponto de se subir em uma árvore porque ele era baixinho, Aí quando Jesus chega embaixo da árvore, Jesus diz, eu vou para a sua casa. Glória a Jesus, eu vou para a sua casa. É por isso que o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, aquele que faz muito mais além do que pedimos e pensamos. A gente pede um negócio e Jesus faz muito mais. A gente diz, meu Deus. Porque Jesus é esse Jesus que nós temos anunciado, queridos. Conforme as Escrituras. Amém? Bom, para Zaqueu, a maior alegria que ele poderia sentir. O termo diz, ele recebeu o gostoso ou recebeu com alegria. Claro. Quem é que não recebe Jesus com alegria? Só o louco, né? Para Zaqueu, a maior alegria. Mas veja a reação dos outros. Versículo 7 em diante. Ao verem isso que Jesus entrar na casa do publicano Zaqueu, aí diz o texto no verso 7. Ao verem isso, todos. E aí, querido, outro dia eu observava que geralmente quem murmura quando Jesus diz para alguém teus pecados são perdoados é escriba,
fariseu, saduceu, doutor da lei. Mas aqui com Zaqueu é diferente, irmão. Diz que todos murmuraram. Todos. Ao verso 7. Verem isso o que? Jesus entrar na casa de Zaqueu com a sua comitiva, com os apóstolos, todos. Aí não é só escriba, fariseu, doutor de lei que murmura. Todo mundo. E lembra que eu disse, o publicano, você vai entender, esperamos chegar lá, porque todos murmuravam. Todos da multidão. Lembra? Era uma multidão. E murmurou. Murmurar aqui é não concordou com a ação de Jesus. Em Jesus ter entrado na casa de Zaqueu. Murmuraram. E diz ainda, dizendo, entrou para ser hóspede de um homem pecador. Está vendo? O que é que essa palavra está dizendo? Murmurando. Ó, ele entrou na casa do pior pecador da cidade. Isso está dizendo assim, está errado. Isso não pode. Porque, querido, você lê com cuidado os evangelhos, você vai sempre perceber que as atitudes de Jesus, principalmente em salvar, provocavam escândalo e discórdia. Os homens não aceitavam. E ainda hoje, pasmem, é do mesmo jeito. Seguindo a leitura, versículo 8. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor. Maravilhoso aqui, é perceptível que Zaqueu também não importou-se com a opinião dos outros, no sentido de terem ignorado Jesus entrar em sua casa. Ele desfrutou, ele aproveitou aquela oportunidade. E é isso, queridos, onde eu e você precisamos fazer o mesmo. Aproveitar a oportunidade em que Jesus está. Porque enquanto o verso 7 diz que todos murmuravam, sem exceção, todos murmuravam, porque Jesus entrara na casa do pecador, esse mesmo pecador aproveita o momento e diz, levantando-se disse, Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, diz o verso 8, eu lhe restituo quadruplicado. Quadruplicado. Só para contextualizar, irmãos, é interessante, Jesus está pedindo alguma coisa a Zaqueu, o texto 7 não diz que Jesus pediu nada. O verso 7, o verso 6, o verso 5, a gente não vai encontrar Jesus pedindo nada a Zaqueu. Ele se levanta e diz que vai fazer isso. Aí você lembra, só a título de lembrança, daquele outro episódio do homem, de um jovem rico que chegou para Jesus e perguntando, bom mestre, né, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, tu sabes os mandamentos? Aí ele diz, quais? Jesus diz, assim, né, não matarás, não furtarás, tal. Aí ele disse, Senhor, isso aí eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí ele diz, que me falta ainda? Aí Jesus disse, se você quiser ser perfeito, meu filho, eu vou lhe dar a receita agora. Vá, venda, tudo que você tem dê aos pobres e venha. Aí ele diz, isso aí não dá para mim não. Mas ele perguntou, irmão. Diferentemente de Zaqueu, Zaqueu aqui não diz pergunta nada e nem Jesus exige nada dele. Jesus está ali, presente, e como disse ainda há pouco, querido, que saibamos que Deus nos ajude a aproveitar o momento que Jesus está presente. Zaqueu entendeu. O outro lá era um príncipe até, não entendeu. Mas voltando aqui ao verso 8, Zaqueu faz a declaração. Aí sabe o que Jesus diz em troca, irmão? No verso 9. Essa é a maravilha da palavra. No verso 9 do capítulo 19 de Lucas diz, disse-lhe Jesus. Olha, irmão. É como não tivesse mais ninguém ali, mas no mínimo estava os discípulos, né, os 12, e provavelmente mais outros. E outros, mas é como só tivesse Jesus e Zaqueu. Zaqueu fala, aí Jesus disse-lhe, hoje veio a salvação a esta casa. E quem era a salvação que estava ali? Jesus em pessoa.
Deus. E Zaqueu soube aproveitar a oportunidade. Vejamos essa palavra, amados. Hoje, disse Jesus, verso 9, hoje veio a salvação a esta casa. Aí Jesus diz de Zaqueu, porquanto este é filho de Abraão. Aí lindo é que ele vai dizer agora, porque, verso 10, o filho do homem, Jesus, porque o filho do homem veio buscar e salvar, que coisa linda, o que se havia perdido. Zaqueu era um perdido, e Jesus estava ali para isso. Glória a Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, queridos ouvintes. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas, querido, onde Jesus está dizendo essa palavra? É numa igreja? É num templo? É não, irmão. É na casa do pior dos pecadores considerado na época. Que coisa tremenda. A um terrível pecador. Lembra? Ele era publicano e ainda era chefe. Aí tem eu fui buscar significado e vi, olha, que era um publicano, para nós termos a noção. Quem eram os publicanos? Vejamos. Não, isso aqui, eu peço a atenção dos irmãos, diz assim, eram cobradores de impostos. Aí você diz, normal para nós hoje, mas se brincar, a gente também não gosta de cobrador de imposto, não. Não venha para cima de mim dizer, não, eu dou maior valor, eu bato palma para um cobrador de imposto que você não bate, não. Ainda hoje. Mas naqueles dias, diz assim, cobrador de rendimentos públicos entre os romanos. Aí diz mais, havia duas espécies de cobradores de tributos, os recebedores gerais e os delegados em cada província. Os cobradores gerais e os delegados em cada província. Isso aqui é informação extra, irmão. Sendo os primeiros cobradores gerais responsáveis para com o imperador pelas rendas do império. Eram os principais recebedores, homens de grande importância no governo, sendo geralmente membros de famílias ilustres, mas os seus delegados, homens da classe inferiores, eram tidos pelas suas rapinas e extensões como ladrões e gatunos. Olha o que era um publicano para o povo naqueles dias: ladrões, gatunos, como escória. E era isso que Zaqueu era. Mas Jesus entrou na casa dele. E aí onde está o contraste do senso comum humano? Não podem. Lembram? Todos murmuraram, diz o verso 7, quando Jesus entrou na casa desse homem. Isso diz também, irmãos, que o homem quer condenar. Mas Jesus sempre veio salvar. Olha como eles tinham os publicanos. Eram tidos pelas rapinas e extorsões como ladrões gatunos. As obrigações dos cobradores eram muito mais amplas do que acontece entre nós, porque eles tributavam todos os artigos de mercadorias que passavam pela estrada. E aí me diga quem hoje não tenta driblar os fiscais. Por exemplo, caminhoneiro que só deve carregar 10 toneladas, por exemplo, ele só anda com 10? Não. Geralmente ele anda com 12 a mais. Aí tem as balanças de estrada, ele procura driblar. É assim ou não é a vida real? O camarada que sabe que o carro dele está irregular, e o que é que ele faz? Ele procura desviar do posto do fiscal. E aí o camarada, é o que eu disse ainda agora, não venha dizer que a gente gosta de quem cobra imposto, que a gente não gosta. A gente procura driblá-lo. Só quando não dá, aí é que acontece o flagra. É ou não é assim? É. Agora Zaqueu era um desses, né?
odiados, certo? Entre os judeus era odiosa a profissão de um publicano, Ele era, irmão, para o governo uma pessoa, sabe? Mas para o povo judeu ele era odiado. Essa profissão de publicano era odiada. Por isso que quando você lê no Evangelho um publicano, vixe, certo? Aí, os galileus, principalmente, submetiam-se a esses cobradores com a maior repugnância, indo até ao ponto de considerarem ilegítimo o pagamento do tributo. E a gente diz ou não diz de muitos impostos hoje, isso é uma roubalheira do governo. Isso é injustiça. São tudo ladrões. É isso que a gente muitas vezes diz dos políticos hoje, que infelizmente a coisa está brava. Mas aqui, mais informações sobre os publicanos. Não está na Bíblia, viu, irmão? Por isso que eu chamo a atenção. Enquanto aqueles publicanos da sua própria nação eram quase, para os judeus, considerados pagãos. Para um judeu, um publicano judeu era considerado um pagão, um gentio, uma pessoa que não merecia nada de Deus. Por isso o escândalo quando Jesus se aproximava de publicanos e pecadores. Eles não aceitavam. Os publicanos de que fala o Novo Testamento eram olhados como traidores e apóstatas. Olha aí. Instrumentos do opressor e classificados como pessoas do mais vil caráter. Essa era a situação de como o povo considerava um judeu, um cara de baixo caráter, uma pessoa, sabe? Sendo os seus anúncios, ou melhor, sendo os seus únicos amigos os desterrados. Tá vendo? Quem era amigo de um publicano, irmão? O desterrado, ou seja, o que não tinha terra, o que não tinha nada. Não admira, pois, que aquele que comia e bebia com o publicano fosse tratado com desprezo pelos seus conterrâneos. É aqui que está a maravilha do negócio. Querido, um judeu clássico, ou um judeu religioso, ou um judeu comum, jamais ele ia para uma mesa com um publicano. E é o que a gente vê por mais de uma vez nos evangelhos. Jesus sentando na mesa do publicano e comendo com eles. Por isso eles não aceitavam. Porque não entendiam também que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se o publicano era tudo isso, ele era um perdido. Então foi para esse que Jesus veio. Esse é a verdadeira interpretação e o entendimento do texto em que estamos olhando. Entre Mateus 19, do 1 ao 10. Jesus na casa de Zaqueu. Partindo de que Paulo disse, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. As próprias esmolas, olha como eles consideravam o publicano, irmãos, era terrível. As próprias esmolas dessa gente, isto é, dos publicanos, não era aceita para a caixa dos pobres na sinagoga. O povo tinha tanta raiva de um cobrador de imposto, de um publicano, que nem as esmolas deles eles aceitavam lá, na igreja, vamos dizer assim. Sinagoga simboliza hoje uma congregação, um templo. Eles não aceitavam. É de um publicano, um cobrador de imposto, isso é um imundo. Não, ninguém quer aqui. Que coisa terrível. E Jesus entra. Por isso que quando Jesus entrou na casa de um deles, foi um escândalo. Eles não aceitavam. Bem, diz mais aqui ainda. Uma virtude pelo menos eles tinham, os publicanos. Eles não eram hipócritas. E aí, perito em hipocrisia eram fariseus, os religiosos. E Jesus bateu com força neles. Enquanto do publicano, do pecador, Jesus foi lá e sempre salvou. Isso é o escândalo da cruz. O publicano, irmão, ele não era hipócrita, ele reconhecia a sua posição de pecador.
no exemplo do capítulo 18 de Lucas, só a título de relembrar, o publicano orava assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconhecia isso na sua vida. Mostrava que alguns da sua desprezada classe tinham sido tocados pela pregação de João Batista, conforme Mateus 21 e 32. O publicano Mateus o evangelista, que já foi lido nesta noite no livro dele, ele era um chefe como Zaqueu. E Jesus passando disse: venha, siga-me. Quando Jesus entrou na casa dele também foi outro escândalo. Foi lá onde perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Olha lá, não aceitando. Não é? Bem, para concluir essas informações, o publicano Mateus foi escolhido para o número dos 12 discípulos pelo Divino Mestre. Aí, queridos, vem agora. Percebe porque todos murmuravam, irmão? Diz o texto, verso 7. Porque o publicano, irmão, ele era uma pessoa, sabe? Pensa numa pessoa repugnante que todo mundo tem raiva dele. Era um publicano naquele dia. E aí Jesus entra na casa de um desses. É contraste. Bem, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, todos, provocou um escândalo. Todos murmuraram. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas essa é a palavra da cruz. Nós começamos lendo lá em Coríntios, Paulo dizendo: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. E onde ele morreu, queridos? Eu creio que todos sabem: em uma cruz. E nós dizemos, essa é a palavra da cruz, que é contrária ao senso comum, que ela salva o pior dos homens, ela transforma esse homem em uma nova criatura. Isso é o Evangelho. A palavra da cruz, que é loucura e escândalo para uns, loucura para uns e escândalo para os outros. Isso está em 1 Coríntios, no mesmo livro que estávamos lendo no começo, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz a Escritura Sagrada. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que morrem. Essa é a palavra da cruz. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que morrem, para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Tem dois polos fortes e contrários. A palavra da cruz é loucura para quem morre, mas a Escritura diz: mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Aí o verso 22 diz: pois, enquanto os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. O apóstolo Paulo falando sobre pregar o Evangelho e até sobre a rejeição da palavra da cruz, ou seja, a rejeição da salvação pela fé em Cristo Jesus. Os judeus pedem sinal, milagres, gregos, sabedoria, e hoje, ciência. A ciência tem que ser comprovada. Aí, mas olha o que Paulo diz diante disso, verso 23. Nós pregamos a Cristo crucificado. Glória a Deus. É simples a mensagem de Paulo, sempre foi. Jesus crucificado por nosso pecado e acabou. Hoje é que muitas pregações são muita coisa, mas a mensagem do Evangelho é essa: Jesus crucificado. Nós pregamos a Cristo, e aqui quando diz nós, os apóstolos, e então é esse caminho, queridos irmãos, que a gente precisa trilhar. Versículo 23, 1 Coríntios 1, 23. Nós, enquanto judeu pedem sinal, e grego sabedoria,
nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Gregos, ciência. A ciência não acredita em tudo, os cientistas, que a Bíblia diz. Porque é loucura, eles parecem loucura. Outros só querem a base do milagre, do sinal. Mas a mensagem é Cristo crucificado. Cristo crucificado. Pelos nossos pecados. Milagre vem como bônus. Mas a principal coisa é a salvação que a cruz nos dá, ou nos deu. Palavra da cruz. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para judeus e loucura para gregos. Mas para os que são chamados, olha o que é, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo. O que é Cristo? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Por isso, só Jesus basta, irmão. Só falar, só mostrar Jesus na cruz. Lembra do hino que nós cantamos? Conta da prisão à ressurreição. É a mensagem. Ele sofreu por nós. Quando Paulo diz, nós pregamos Cristo crucificado, o que é que ele pregava? Contava a história de que ele sofreu lá até ressuscitar. Essa é a mensagem. Glória a Jesus. E continua. E o que a palavra da cruz é, como já lemos, é poder de Deus. O versículo 18. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Que salva o pecador. Irmão, Jesus morrer na cruz do Calvário e eu acreditar nisso, eu sou salvo. É o que a Bíblia diz, meu querido. Você crê? Para concluir, Romanos capítulo 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho. O mesmo apóstolo escrevendo desta feita aos Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é. Para mim é a definição mais completa e simples e objetiva e direta de Evangelho. Para mim não é. A Bíblia diz o que é Evangelho. Porque não me envergonho, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho. Ele vai explicar o que é o Evangelho. Pois é, o poder de Deus. Evangelho é isso. A palavra da cruz também é isso. O poder de Deus. Para quê? Para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Você crê? Será salvo. É assim que a Bíblia diz. É assim que está escrito. Então eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Glória a Deus. Faça como já foi dito. Então confesse isso aos outros. Como o irmão que nos antecedeu. Se nesse mesmo livro de Romanos, como ele já leu, 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar quem? Ao homem? Não, ao Senhor Jesus, que foi ele quem foi crucificado por nossos pecados. Então, concluindo, porque não, dizia Paulo, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus, sabe para quê? Para salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, querido, só relembrando, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que foi que ele recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E é o que viemos mais uma vez nesta noite fazer aqui também. O que? Dizer que Cristo morreu pelos meus e os seus pecados, segundo as Escrituras também. Nós não temos uma mensagem própria. A mensagem é a que está na Bíblia. E o que compete a nós? Acreditar. Se creres, verás a glória de Deus. Crê, quando o homem perguntou, fiquemos de pé, queridos. Senhores, que farei para ser salvo?
E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então que Deus abençoe a cada um dos moradores dessa Agrovila Ubaia em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta tão grandiosa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui para louvar e bendizer o teu nome e expor a tua palavra como está escrito, ó Deus. Que cada um dos que ouviram, que o teu Santo Espírito trabalhe, que eles busquem também na Escritura a tua verdade. Somos agradecidos pela consciência, Senhor, de que aqui falamos da tua salvação, do Cristo crucificado e de que isso é suficiente para nos salvar. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção para o retorno, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.